Oi, eu sou o Leandro e nesse vídeo vou comentar um pouco sobre o livro Extraordinário da E.J. Palácio. Esse foi o segundo livro que eu me propus a ler durante esse desafio literário de 2025, em que eu me proponho a ler pelo menos 12 livros durante o ano. Como você pode ver pela data de gravação, eu estou bem atrasado no desafio, porém, como eu faço os vídeos apenas para relaxar, apenas como um hobby, então isso não é uma obrigação e está sendo bem prazeroso essa experiência comigo. Como eu fiz da última vez, eu vou fazer a apresentação da minha resenha desse livro, fazendo a apresentação aqui no slide, como vocês podem ver, e na apresentação a gente vai seguir a seguinte ordem, né? Eu vou fazer a leitura da sinopse, a sinopse que se encontra na contracapa aqui, né, na orelha do livro. Eu vou fazer alguns pequenos comentários sobre o que eu achei, vou falar se valeu a pena, vou falar sobre sorteios de livro que está acontecendo aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou dar as dicas de como é que você pode conseguir ganhar um livro, alguns livros, e também os sorteios das próximas leituras, comentar como é que vai ser, tá? Bom, vamos começar aqui então fazendo a leitura da sinopse, né? A sinopse ela começa falando assim: August Pullman hoje nasceu com uma síndrome genética cuja sequela é uma deformidade facial que ele impôs diversas cirurgias e complicações médicas. Por isso, ele nunca frequentou uma escola de verdade até agora. Então, para você que nunca ouviu falar do livro, basicamente ele vai dizer, né, vai trazer o relato a partir da descrição dessa criança, falando que como é que ela vai encarar essa vida, né? Então, eu que sou professor, inclusive de ensino fundamental, eu já sei quais são as dificuldades que muitas crianças enfrentam nessa etapa de ensino fundamental, principalmente quando eles estão chegando no sexto, sétimo ano. E nessa situação é bem diferente, né? No caso do descrito no livro, você imagina, eu que tenho esse convívio, eu sei que para um adolescente, quando ele sofre alguma variação no rosto dele, quando nasce uma espinha, ou então quando tem algum problema no cabelo, os adolescentes eles já ficam completamente malucos. E nesse caso, então, a gente está falando aqui do caso de uma criança e vai ter esse relato. Ela nunca encarou a escola por conta dessas deformidades, como vai descrever bem no livro. É, e a e vai dizer bastante como é que ela vai enfrentar esses desafios, né, de enfrentar pela primeira vez o ambiente social mais, junto com outras crianças como ela. Bom, continuando a sinopse fala assim, né? Todo mundo sabe que é difícil ser um aluno novo, ainda mais quando se tem um rosto tão diferente. Aqui, no caso, esse livro ele já sofreu adaptação para o filme, para o cinema, né? E eu lembro que quando eu li o livro, eu li bem antes de sair o filme. Quando saiu o filme, eu fiquei assim impressionado com a qualidade da adaptação. Na adaptação do filme, você consegue visualizar bem os personagens que você criou na mente. Particularmente, eu criei uma imagem diferente do que foi retratado no filme, mas mesmo assim o filme é muito bom e você consegue ver que o rosto da criança realmente para as crianças que estão ali ao redor, elas vão ser impactadas, tá? Então, e nada melhor do que o convívio para elas perceberem que na verdade é outra criança como elas, tá? E aí você vai descobrir isso durante a leitura do livro, né? Continuando, ele fala assim, né? Prestes a começar o quinto ano, em um colégio particular em Nova York, Og tem uma missão nada fácil pela frente, convencer os colegas de que, apesar da aparência incomum, ele é um menino igual a todos os outros. Aqui eu tenho que dizer para vocês que ele é um livro bem emocionante, na verdade, né? É a segunda vez que eu já leio esse livro. É muito bom a leitura, é uma leitura que flui muito rápido, como eu vou comentar no final, e essa etapa, né, de você é muito também uma visão pessoal, né? Como é que a gente consegue convencer as pessoas do que nós somos, além do que nós demonstramos, né? Nada mais do que a convivência, porque, por exemplo, quando você vê qualquer pessoa na sociedade, você já cria, a partir da imagem do que aquela pessoa mostra para você, você já cria um preconceito, você já sabe o que aquela pessoa basicamente ela é, você cria uma imagem, apesar de você ainda não ter falado com ela. Isso é natural do ser humano, você criar um conceito pré-formado sobre as pessoas com base na convivência social que você tem, na vivência de mundo que você tem sobre as pessoas. Então você já tem esse preconceito. Então imagine para uma criança, né, que vai conviver com outras crianças, essas outras crianças que também têm outros preceitos já criados ali e tudo mais, e elas vão criar já esse preconceito com essa criança por conta do que ela demonstra, e não, na verdade, pelo que ela é. E aí, aqui na sinopse, ela fala sobre isso, né? Como é que ele vai convencer os colegas, apesar da aparência em comum, que ele também é uma criança como eles. Ele é uma criança que apenas tem uma aparência diferente, tá? E o livro ele é bem
decisivo, né, ele é bem não é decisivo a palavra, ele é bem direto quanto a isso. Você consegue perceber a dificuldade que o Og tem de convencer essas crianças e você fica assim: "Nossa, será se vai dar certo? Será se vai dar certo?" E aí você vai ter que ler o livro para saber se vai dar certo ou não, que eu não vou dar spoiler nenhum aqui, tá. Continuando, a sinopse fala assim: R.J. Palácio criou uma história edificante, repleta de amor e esperança, em que um grupo de pessoas luta para espalhar compaixão, aceitação e gentileza. Essas 3 palavras você consegue ver durante todo o livro, tá? Compaixão, aceitação e gentileza. Compaixão, aceitação e gentileza são os principais pontos que você por que eu recomendo a leitura desse livro, porque eu fiz a segunda, leitura agora e que com certeza vou fazer outras releituras dele, porque você consegue notar realmente a compaixão das pessoas com ele, a aceitação das outras das crianças com relação ao Og, e também a gentileza que ele demonstra com o mundo e também o desenvolvimento, né, de uma criança passando ali da fase de infância para a fase de adolescência que, vai estar nos próximos anos aí com certeza, mas você consegue notar ele realmente uma criança e não é uma criança assim, é uma criança que, você nota que o discurso do texto é realmente falado por uma criança, mas você fica tão sensibilizado, não é aquele discurso chato. Lembra que eu comentei no último livro que eu li, que foi O Sol é para Todos, que também é descrito por uma criança, que eu fico realmente chateado quando tem uma criança ali na trama central, porque eu não sinto que o ritmo flui. Mas nesse caso aqui, o Og, que é o protagonista do livro, ele fala tão bem, um texto tão bem escrito que você quer ler mais e quer ler sem parar. E esse livro aqui você consegue fazer isso, tá? Então, muito bom. Continuando a sinopse, fala que, narrado pela perspectiva de Og e também pelos seus familiares e amigos, com momentos comoventes e outros distraídos, Extraordinário consegue captar o impacto que a vida de um menino pode causar na vida e no comportamento de todos, família, amigos e comunidade. Um impacto forte, comovente e, sem dúvida nenhuma, extraordinariamente positivo. E aqui também tem um detalhe, né? Porque olha só, o livro, deixa eu mostrar aqui, ó, o livro ele é separado por partes, né? Então, além das partes que são narradas pelo Og, você tem as partes narradas aqui pela Via, tem as partes narradas pelos amigos. Então, essas partes também servem para você controlar a leitura, né? Você pode, hoje eu vou ler essa primeira parte, segunda parte, terceira parte. Ó, tem a parte narrada pela Summer. Então, tem várias partes aqui no livro que vão ditar a leitura e cada parte é narrada por essa pessoa. Então, não é somente o Og que fala ao ponto de vista dele. E isso torna a trama bem dinâmica e bem divertida, porque em um momento você tá vendo a visão do Og, depois você vê a visão do amigo dele, do Jack, depois você vê a visão da Summer, depois você vê a visão do Davi, então você vai vendo as visões de todos os personagens e vai criando ali um universo e vendo as perspectivas de diferentes ângulos, tá? E aí você também consegue notar na visão de outros, porque tem muitos pontos no livro que são muito tocantes, porque, por exemplo, tem uma parte que o amigo do Og, ele comete uma maldade, vamos dizer assim. E aí você se toca, pô, como é que às vezes a gente faz umas maldades, né, que a gente depois fica se pensando até, por que que eu falei isso? Por que que eu falei dessa maneira? Por que que eu fui tão, ignorante com essa pessoa? Então é um momento de reflexão também que você tira pra si. E aí você entende que às vezes você faz coisas maldosas, você fala coisas maldosas apenas para ser aceito naquele meio que você se encontra. Então, eu, por exemplo, às vezes eu fico em calls com meus amigos, às vezes eu me exagero um pouco, né? Porque eu sou muito brincalhão, eu faço muitas brincadeiras ali na videochamada. E aí, às vezes, depois, quando eu desligo a ligação e aí eu vou pra cama, eu fico, meu Deus, por que que eu exagerei tanto hoje? E aí, depois, nos outros dias, eu dou uma diminuída, mas depois sempre volta, porque é o meu jeito, mas é sempre um momento de reflexão, né? Por que que às vezes a gente exagera tanto e a gente não pensa antes de falar? E isso faz muito parte do amadurecimento das pessoas. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu brincava ainda mais, eu brincava muito mais e eu fazia muitas brincadeiras e eu parei de fazer isso porque eu vi que realmente não tinha mais sentido eu ficar fazendo brincadeiras que não tinha mais sentido. Então, às vezes, é tudo questão do amadurecimento. Às vezes você fala coisas e você pensa coisas que você não queria falar naquele momento, mas você fala porque é normal do ser humano. E errar é humano, né? Errar faz parte do desenvolvimento e do amadurecimento do ser humano.
Bom, continuando, falando agora um pouco sobre a autora, né? A autora R.J. Palacio nasceu e cresceu na cidade de Nova York. Eu digitei ali um pouco errado, é Nova York, tá? Foi designer gráfica e diretora de arte por muitos anos antes de escrever Extraordinário, que é o seu primeiro livro. Ela mora no Brooklyn com seu marido, seus dois filhos e seus dois cachorros, e essa imagem eu tirei da Amazon. A R.J. Palacio, imagina você escrever um livro pela primeira vez, e o seu primeiro livro já ser esse grande sucesso, tá? E bom, falando aqui agora um pouco sobre as continuações, nós temos 4 continuações sobre esse livro, que eu descobri, né? Isso é uma das coisas que eu estou descobrindo aqui sobre as leituras que eu estou fazendo. Eu fiz aqui um pequeno corte porque eu vi que eu tinha colocado errado no slide, mas não tem problema, eu vou dar continuidade aqui. Ele fala o seguinte: as continuações são, primeiro, o Og e Eu, que são mais 3 histórias que não são narradas no livro, então já está na minha lista de compras, que vão narrar com certeza outros pontos de vista, e para quem é fã do livro como eu, vai querer saber aí o que que se passa, tá? Tem também o Somos Todos Extraordinários. O Somos Todos Extraordinários, ele na verdade, eu li que é a complementação, né? É completar um desejo de criança que ela tinha. A autora, R.J. Palacio, ela é fã do Antoine Saint. Ai, como é que é o nome aqui? Antoine de Saint-Exupéry. A R.J. Palacio, ela é fã do Antoine de Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, e ela sempre quis fazer um livro ilustrado. Então ela fez esse livro, Somos Todos Extraordinários, que tem ilustrações. Esse daí também tá na minha lista de livros que eu vou comprar. Tem também o 365 Dias Extraordinários, que é o livro dos preceitos do Sr. Brown. Esse livro, foi o que eu coloquei aqui errado, eu vou colocar na edição aí a imagem dele. É um livro que ele vai trazer os preceitos do Sr. Brown, que é um personagem que fala pequenos ditados, né, pequenos preceitos para que a pessoa pense sobre eles e reflita sobre a sua vivência na sociedade. Então é muito bom, com certeza também está na minha lista. E tem também o Diário Extraordinário, que na verdade não é um livro, na verdade é um diário, é um caderno que você relata ali. Com certeza tem alguma mensagem motivacional, mas para você relatar sobre o seu dia a dia é um diário, tá? Então com certeza também vou comprar para eu ter a experiência completa. Então basicamente essas são as continuações que tem no livro, tá? Bom, vamos agora finalizar aqui falando sobre se valeu a pena. Primeiro, o valor atual do livro, ele está em R$ 40,36. Eu acho que vale esse valor? Acho. É caro para peste, tá? Mas eu acho que ele entra em promoção, então, como é na Amazon, você deixa lá na lista de desejos. Se ele entrar em uma promoção, vale a pena comprar. É um livro muito bom. Eu li já uma vez, li a segunda vez agora. Com certeza eu vou ler lá na frente. Já emprestei para várias pessoas. Não tem nenhuma pessoa que eu emprestei esse livro que falou que o livro é ruim. Então, o livro é bom, tá? Ritmo de leitura, você consegue ler esse livro muito rápido. Eu li ele muito rápido. Eu demorei para gravar aqui o vídeo porque eu, como professor, sou muito ocupado. Então, agora que está chegando no período próximo das férias, eu já tenho quase tudo finalizado sobre as minhas notas e turmas. Então, agora eu estou conseguindo ler, vou conseguir encaixar aí os livros e as leituras que estão atrasadas, mas você consegue ler muito rápido ele, tá? Leria novamente, como eu já falei, com certeza eu vou ler esse livro novamente nos próximos anos aí. Público-alvo, na minha opinião, é para todos, tá? É para crianças, jovens e adultos, e para todo mundo que lê vai gostar desse livro. A criança vai gostar da história, o adulto vai se identificar também com a história, o adolescente também. Todo mundo que lê esse livro vai gostar muito, porque é um livro tocante, tá? É um livro maravilhoso e eu recomendo para todo mundo, tá? Nota final, como vocês podem ver durante todo o vídeo, eu elogiei, foi só elogios, então nota final 5 de 5. É um livro muito bom mesmo, tá? Eu coloco minha mão no fogo, digo que esse livro você pode comprar sem medo de se arrepender, pode comprar para presentear, pode comprar para você mesmo. E esse aqui, infelizmente, não vai para os sorteios, né? Porque eu sempre faço sorteio no final de leitura, eu falo ali sobre algum sorteio que está sendo realizado, mas eu tenho que lembrar vocês que sorteios de livros, pessoal, aqui no canal eu já fiz 2 vídeos comentando sobre livros, que foi o do Sol é para Todos e o do Mundo Assombrado pelos Demônios. Nos 2 vídeos gravados, eu disponibilizei esses livros para sorteio e para entrega, né, para doar. E se você quiser ganhar, basta que você procure aqui no canal, veja lá o vídeo, veja como é que você pode ganhar eles. Teve algumas pessoas que mandaram mensagem, mas mandaram mensagem errada solicitando o livro, então você tem que
seguir lá o preceito, né, você tem que clicar, deixar lá uma mensagem que eu vi, que você realmente viu o vídeo, e solicitar o livro e também responder o seu e-mail, gente, porque não adianta, eu tenho que entrar em contato, porque se você não é daqui da minha cidade, se você não me conhece pessoalmente, não tem como eu entregar esse livro, então eu tenho que mandar pelos correios, tá? Então, dá uma pesquisada aqui no canal, tem 2 livros aí para serem doados até a data de gravação desse vídeo, se você, tá vendo agora, então vai lá, provavelmente desculpa, provavelmente ninguém ainda ganhou, tá? Então dá uma pesquisada lá. Bom, sorteio das próximas leituras, aqui só atualizando o meu diário de leitura, a gente tem nas próximas semanas eu vou ler O Sol é para, eu já li, né, O Sol é para Todos Extraordinários, que são os 2 primeiros livros. Nas próximas semanas eu vou ler O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, depois Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo e depois Oração para Desaparecer, tá? Esses aí são as próximas leituras que vão sair aqui no canal, então se você gosta ou então está esperando sobre esses, comenta aí, deixar algum sinal de fogo, tá? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like, eu só peço que você faça isso, só deixa o like, não precisa nem comentar, se você gostar, você comenta que também incentiva bastante, mas eu quero que você deixe o like, porque isso motiva muito para que eu consiga, continue postando aqui no canal, tá? O canal é um hobby para mim, é um momento de relaxamento, é um hobby, literalmente eu tô fazendo isso aqui porque para relaxar, para falar um pouco sobre a câmera, também para eu lembrar sempre de como é que eu estava nesse período do ano de 2025, o que que eu estava fazendo, o que que eu estava produzindo, como é que vai ser no futuro, o que que o futuro me espera, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, deixa o seu comentário e tá aqui o livrozinho, tá? Espero que você tenha gostado. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Até a próxima.